com aqueles que querem roubar aquilo que a gente tem de melhor, que é a graça de Deus. Estamos num constante combate, meus irmãos. Temos 3 inimigos. O primeiro é o mundo, onde vamos encontrar esses mercenários. O segundo inimigo é o próprio Satanás, que odeia Jesus e odeia a humanidade, o homem, porque o homem é criação amada de Deus. Então Satanás não pode nada contra Deus, então ele ataca o homem. E quem é o terceiro inimigo? Esse é o pior. A carne. Somos os nossos desejos, é o nosso desejo. O homem velho, a mulher velha que quer o pecado. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Mas o homem traz uma inclinação, como diz São Paulo. Ele tem uma fraqueza diante dos seus desejos. Primeiramente, é importante a gente entender que quando uma pessoa ela é batizada, ela deixa de ser criatura e se torna filho amado de Deus. Através do seu batismo, o seu pecado original é apagado de você. Aí você me pergunta assim, mas João Paulo, se o pecado original é apagado, por que eu ainda peco? Porque ficaram as sequelas do pecado. São Paulo diz que é a inclinação, é a fraqueza, é o desejo da carne que quer o pecado. E é aí que Satanás, ele aproveita para nos seduzir, para nos tirar da graça de Deus. Então por isso é necessário estar na presença do Senhor. Por isso é necessário combater o bom combate, como diz São Paulo. Se você olhar a vida dos santos, eram terríveis. As lutas que eles viveram, Padre Pio viveu mais de 50 anos lutando contra o demônio, que batia nele todos os dias, às 3 horas da manhã, para que ele não celebrasse a Santa Missa, porque a missa dele arrastava a multidão para o coração de Cristo. Era a graça do Senhor, era a vida em abundância sendo dada através de um homem cheio do Espírito Santo. É interessante que o Padre Pio dizia que a missão dele era para os sacerdotes. Perguntaram para ele, Padre Pio, para que você veio ao mundo? E ele dizia, eu vim para os sacerdotes, para ser exemplo de sacerdote. Olha que tremendo isso, exemplo de amor. Por isso que quando ele celebrava a missa, pegava fogo o altar, a unção do Espírito Santo, a graça, os prodígios. Ao olhar para o altar, via-se o próprio Cristo, a paixão do Senhor acontecendo, a atualização do sacrifício de Jesus. O tanto que um rapaz, um jovem, a mãe dele insistiu muito para ele ir para a missa do Padre Pio, e ele não era convertido, ele não queria saber da missa, mas tanto a mãe dele insistia, ele falou assim, eu vou para a missa do Padre Pio. Ele foi um dos primeiros a chegar. Chegou, sentou nos primeiros bancos, e quando ele estava ali participando da missa, na hora da consagração, ele viu uma coroa de espinhos sendo colocado na cabeça do Padre Pio, e os espinhos cravando na cabeça do Padre Pio. O Padre Pio, quando celebrava a missa, ele colocava a mão na cabeça, que ele sentia os espinhos perfurando a sua cabeça. Ele vivia a paixão de Jesus. Era o próprio Cristo ali, através do sacrifício de amor que acontece na Santa Missa. Essa é a maior graça que podemos receber, é o santo sacrifício de amor. Tem o fato que 2 pastores protestantes estavam na missa do Padre Pio, e durante aquele momento da missa, eles foram curiosos para saber o que acontecia naquela missa, por que uma multidão ia na missa do Padre Pio. E eles, como pastores, entraram disfarçadamente como se fossem católicos e ficaram lá no final, nos últimos bancos, só olhando para saber, por curiosidade. E aí eles foram participando e eles foram vivenciando com o Padre Pio aquela experiência de graça, abundância. É muito importante isso, meus irmãos. A vida que Jesus nos dá, que é a vida em abundância, jorra do altar da Santa Missa.
Quando o Padre Pio estava no momento da consagração, que ele consagra o corpo de Cristo, e a igreja entra no silêncio após a consagração, se ouvia os brados dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Eram os 2 pastores protestantes que tinham se convertido ao verem Jesus sendo consagrado. Eles diziam em alta voz: eu creio, eu creio, eu creio. Foram a experiência de amor, a conversão deles na missa do Padre Pio. Quanta luta o Padre Pio viveu para que pudesse celebrar, para que pudesse levar a graça de Deus aos corações. É o combate espiritual que vivemos, é a luta. Jesus, ele insiste nos nossos corações, mas Satanás também nos tenta a todo instante, quer nos tirar da graça do Senhor, e precisamos estar na presença de Deus, precisamos perseverar. O grande segredo da vida dos santos é a perseverança, é perseverar no amor de Deus, é insistir na graça do Senhor. Mas João Paulo, muitas vezes eu não sinto a graça de Deus. Persevera, continua firme, mesmo na dificuldade, mesmo na provação. Eu estava lembrando que eu fui pregar ontem, a última vez que eu fui pregar numa paróquia lá no Taboão da Serra, e depois da pregação um rapaz me procurou atrás do altar da igreja. Normalmente eles vão pedir oração, vão pedir direção, mas esse veio com raiva, e ele veio para cima de mim para me bater depois da pregação. Olha a situação, meus irmãos, porque eu denunciei o pecado, eu denunciei algumas situações que incomodou ele, ele veio para cima de mim, era um cara forte, e eu falei assim: qual foi a mentira que eu contei? Se eu contei alguma verdade, por que você quer me bater? Aí ele começou a falar que ele se sentiu incomodado, sentiu atingido pelo que eu falei. Eu falei: mas é a verdade do coração de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E aí ele foi se acalmando, e o Espírito Santo foi tocando o coração dele. Mas são situações que a gente vive, meus irmãos, de batalha, de luta. Meu Deus, quantas batalhas os santos viveram. Cura d'Arce é São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, o demônio colocava fogo na cama dele, para que ele não dormisse, para que ele não descansasse. O demônio aparecia na frente dele e agredia ele. Uma vez o demônio apareceu na frente dele e deu um tapa na cara de Santo Cura d'Arce, dizendo assim: Patife, esse ano você roubou mais de 80 mil almas da minha mão. Só um ano, mais de 80 mil almas. E ele falou: se tivesse mais 3 sacerdotes no mundo como você, o meu reino já teria sido destruído. Olha o combate espiritual de um coração sedento pela graça de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele se prostrava diante de Jesus, ele adorava Jesus eucarístico, ele celebrava a missa com amor, ele orava pela conversão dos pecadores, e o Senhor ia tocando os corações. Você sabia que a sua oração tem um poder imenso? O seu terço, o seu rosário rezado, a sua adoração, a graça de Deus alcança os corações necessitados. É isso que eu sempre peço. Como eu sou escravo de Nossa Senhora, a graça é distribuída. Então, quantos corações são tocados? Pessoas em outros lugares do mundo sendo tocados através das nossas orações. Talvez a sua conversão aconteceu por uma criança que rezava, um casal que rezou e pediu a misericórdia de Deus sobre o mundo, e a graça de Deus tocou seu coração. É Deus nos levantando, meus irmãos, para vivenciar o seu amor. É a graça de Deus abundante sendo derramada sobre nós. É essa experiência de conversão, de santificação que Deus nos chama a viver. Ele nos chama a fazer parte do seu redil. Ele nos acolhe no seu coração chagado de amor. O Padre Pio era interessante, que ele estava celebrando a missa e sempre entrava em êxtase. Aí perguntaram para ele assim: Padre Pio, o que acontece quando você entra em êxtase? Para onde você vai? Quem perguntou isso foi um sacerdote, um padre. Aí ele falou assim: eu vou te responder
melhor ainda, eu vou te mostrar para onde eu vou. Ele não entendeu nada, ele falou assim, vai me mostrar? Tá bom. Aí ele co-celebrou com o Padre Pio. No momento da consagração, o Padre Pio consagrou, entrou no momento de adoração ali em êxtase. Aí o Padre Pio tocou a mão desse sacerdote. Aí ele conta a experiência que ele teve. Ele falou que de repente ele se viu subindo aonde eles estavam e eles foram parar em outro país. Havia várias pessoas machucadas e eles começaram a cuidar das pessoas. De repente eles sobem da onde eles estavam e vão para um local onde havia um hospital com muitas pessoas precisando ser cuidadas. Depois eles vão para um outro local e assim foi. Aí depois voltam para a igreja. É a bilocação, né, que é chamada. A bilocação está em 2 lugares ao mesmo tempo. Só na igreja católica que nós vemos essa graça em abundância. Olha que mistério tremendo. E o padre testemunhou. Ele falou, a gente estava em vários lugares cuidando das pessoas. É interessante que na prisão os guardas ficavam olhando do lado de fora o Padre Pio dentro da prisão. Mas não é que o Padre Pio estava preso, é que ele aparecia dentro da prisão e celebrava a missa dentro da prisão. E os guardas perguntavam por onde que ele passou, se as grades estão fechadas, se os portões estão fechados. Como que esse homem, esse frade, aparece sempre dentro da cadeia celebrando a missa? Que forte isso, né? Que lindo isso, que bênção. É o preço que ele pagava para que a graça acontecesse. É a graça de Deus, meus irmãos, é derramada em abundância sobre nós. O Senhor, Ele não limita a graça dEle, o Senhor quer conversão aos nossos corações. Deus quer manifestar o poder dEle sobre as nossas vidas. Se você tiver sede da graça de Deus, você vai testemunhar maravilhas no nome do Senhor. Você vai testemunhar experiências maravilhosas de conversão, se deixando ser usado por Deus. O Espírito Santo levanta nessa noite homens e mulheres cheios do Espírito Santo, jovens sedentos pela sua graça, para viverem um pedacinho do céu aqui na terra. Essa noite eu quero profetizar sobre a sua vida céu aberto, a unção do Espírito Santo. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu entrei na igreja, eu vim da doutrina espírita, eu vim da realidade do espiritismo para a igreja católica. E uma das coisas que eu falava para Jesus é que eu não queria ser mais um a sentar no banco da igreja, mas pelo contrário, eu queria ver o evangelho acontecer. Eu já entrei na igreja com uma sede de Deus muito grande, porque eu fui liberto do espiritismo, eu fui liberto de uma vida de pecado, de sujeira, de uma vida mundana. Eu vivia no meio de traficantes, eu vivia no meio de balada sexta, sábado e domingo. Era terrível, uma vida que eu era um jovem depressivo, que eu chorava toda noite. Eu chorava todas as noites, porque um vazio, uma tristeza, a bebida, ficava com várias meninas, festas, bagunça, e nada preenchia o meu coração. Então, quando eu entrei na igreja católica, quando eu conheci o amor do Senhor, essa graça de Deus, a vida do Senhor foi me dada, porque eu estava a caminho do inferno, eu estava morto espiritualmente, e o Senhor me deu a vida, Ele me deu a graça de conhecer o seu amor. Ele avivou a chama no meu coração, e a experiência de amor com Jesus